Rede Girassol. O futuro é agora. São 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Mais de 300 pacientes devem beneficiar da campanha de cirurgias diversas que inicia hoje em todo o país. Remoção da feira do Quilamba provoca conflito entre feirantes e administração local. Dados provisórios indicam que não há angolanos entre as vítimas do sismo na Turquia, garante a Embaixada de Angola naquele país. Do desporto, de agosto, 11 Bravos do Maqui é o jogo de cartaz da 17ª jornada do Girabola. Da atualidade internacional, número de mortos no sismo da Turquia e Síria ultrapassa os 4.300. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, garante a técnica Joel Anselmo. A edição é de Janete Meio-Dia. Apresentação de Celestina Zola e Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Arrancou hoje a campanha nacional de cirurgias de cataratas e hérnias em diversos hospitais da província de Luanda. Durante 30 dias, médicos de várias unidades hospitalares pretendem operar mais de 250 pacientes com cataratas e um número acima dos 300 com hérnias, segundo o médico Francisco Quinto, diretor do Hospital Geral de Luanda, local que acolheu o lançamento da campanha. Numa primeira fase está previsto 150 pacientes de catarata e 200 pacientes de hérnia. Mas na última reunião houve uma alteração do prazo da campanha. De 15 dias passou-se para 30 dias. Então, uma vez que já serão 30 dias, pensamos que podemos multiplicar esses números por 2. Até este momento já temos 3 crianças operadas de hérnia, um adulto e temos também os 3 casos já operados de oftalmologia. E pensamos que até o final do dia teremos outros números. A previsão que temos para hoje é termos no mínimo 25 cirurgias de catarata e em número de 15 a 20 de hérnias. Mas a própria dinâmica do dia poderá falar por si. O responsável acrescenta que, numa primeira fase, estão cadastrados os pacientes com cirurgias pendentes e que não puderam ser atendidos durante a fase pandêmica. São pacientes que nós já temos na lista de espera e esses pacientes andaram à procura desse tipo de tratamento e então já são pacientes previamente selecionados. Em relação aos casos novos, que é esse enchente que tem aqui fora, estão aqui a ver, porque os outros já estão todos bem direcionados, esses serão cadastrados, serão reavaliados. Após acabarmos a lista que temos, poderão também ter a sua oportunidade de serem operados. Naturalmente, aqueles que tiverem critério cirúrgico. Médico Francisco Quinto, diretor do Hospital Geral de Luanda, que falava na abertura da campanha de cirurgias de catarata e hérnias, que arrancou hoje em diversos hospitais da capital do país. 15 pessoas morreram em apenas uma semana, vítimas de malária na província da Huila. Ao todo, no intervalo de 7 dias, a província registrou 7.000 casos da doença, mais dados com Joaquim Correia, correspondente da Rede Girassol, na província da Huila. A informação foi avançada pelo porta-voz do Gabinete Provincial da Saúde, Júlio Madaleno, tendo dito que o município do Lubango lidera o quadro de mortes, com 5, seguindo-se Caconde e Matala, ambos com 4. Júlio Madaleno diz que o aumento de casos e mortes por malária na Huila constitui motivo de preocupação das autoridades sanitárias locais. Nós tivemos nessa semana epidemiológica perto de 7.377 casos de malária,
e tivemos como um desfecho negativo de 15 óbitos. Isso, de facto, acaba de preocupar de que maneira, e queremos apelar exatamente aos nossos colegas no sentido de que se faça um trabalho aturado na mobilização, na educação para a saúde, nas comunidades, para que possamos nos prevenir contra a malária. Nós estamos a falar exatamente da província da Huila. Os municípios que mais preocupa o gabinete com relação à situação da malária é o município de Kakonda, o município do Lubango, o município da Matala, o município de Quilengues, que de resto acaba exatamente de chamar a atenção com relação ao aumento de casos de número de malária. Porta-voz do Gabinete Provincial da Saúde na Huila, Júlio Madalino. Lubango, Girassol FM, Joaquim Correia. Joaquim Correia, correspondente da Rede Girassol na Huila. 15 pessoas morreram em apenas uma semana vítimas de malária na província da Huila. Quase 6 anos depois, a feira da centralidade do Quilamba vai ser destruída pela administração local no dia 23 deste mês ou depois desta data, e mais de 190 comerciantes podem ficar sem espaço para venda e várias outras desempregadas. É um assunto que o amigo ouvinte poderá acompanhar ao longo deste jornal. Os proprietários de armazéns no mercado do Hoje e Renda, município do Kazenga, se mostram agastados com a situação das ruas que constantemente se encontram alagadas por ausência de um sistema de drenagem. Ao problema da drenagem juntam-se os cortes de energia, saneamento básico e os assaltos, como explica Amidou Camará, secretário-geral da Associação dos Comerciantes do Hoje e Renda. Estamos tristes, muito tristes com essa água, com esse problema da energia, com esse problema da venda ambulante. Essas três coisas estamos muito tristes. Não é porque o comerciante não faz nada. Estamos a fazer aquele de nossa capacidade, do nosso esforço, do nosso inteligente, mas infelizmente nossa força não está a ter fruto. Perdemos cliente muito, perdemos cliente, perdemos também a postura também da loja. Conforme que está a ver a loja está muito bonita, mas a pessoa pisa na água, vem dentro da loja já fica sujo mais de várias vezes por dia. Nossos comerciantes também estamos a fazer nosso negócio, mas sentimos também um vergonhado para essa estrada estar assim. Essa venda ambulante atrapalha, porque vai ver muito milho aqui, não vem aqui para comprar, não vem, esse é um bandido, está com faca no bolso. Ele, cliente, vem com o telefone dele, te pica mesmo. Os comerciantes garantem que já apresentaram à administração distrital e municipal a intenção de asfaltar as ruas, mas até agora não obtiveram nenhuma resposta. Esse é o problema da estrada para nós próprios contribuir com os comerciantes, tudo está com acordo, mas estamos a esperar a autorização da administração municipal como distrital. Já mandamos um papel do ano passado, janeiro, o documento tem comigo, que nós fazemos a entrada, mas até agora não está a ser respondido, porque nós não podemos fazer por fazer, porque há muita gente, quem tem que coordenar isso é órgão competente, porque eu a fazer, outro vai fazer da sua maneira, outro vai fazer, não vai dar certo. Então tem que ter um esforço comum, acompanhar para a administração municipal, mas infelizmente até agora não. Esse dia passado temos um resultado que dizer que não, daqui a 1 ou 2 semanas vai haver um resultado, vai haver um orçamento, quanto é que nós podemos contribuir. Estamos à espera. Moçambadi, outro comerciante, disse-nos que todos os meses fazem o pagamento da fatura, mas mesmo assim são obrigados a recorrer aos geradores. A primeira fonte é a energia. Nós aqui, energia também mal. Desde mês de dezembro até esse momento, nós estamos fracos de energia. Mas cada mês nós pagamos já de energia, fatura. Se ele tiver sem fatura, ele corta. Então, aquela é outra fase. A outra fase também, que nós estamos a dificuldade de rua também. Esse lagão, forma que está a ver, é muito complicado. Nós só pedimos ajuda no governo e pedimos ajuda do administrador para ver nossa situação, como é que nós estamos. Porque nós estamos aqui mais de 16 anos, estamos a trabalhar essa venda de roupa. Aqui vem ministro, vem general, vem polícia, vem fazer as compras. Gostaria de compra de hoje ainda, porque um preço está acessível mais que de outras lojas. Para diminuir os problemas sociais que afetam as famílias, a administração municipal do Kazenga tem em carteira vários programas que, quando concluídos, vão responder às preocupações dos munícipes. Para que os municípios não passem na mesma dificuldade, primeiro, como sabe, problemas do Kazenga, para a resolução temos que tocar primeiro na macro-drenagem, na macro e micro, é isso que nós estamos a fazer. Intervencionamos no âmbito do PIM 2 bacias de retenção, que resolveu grandes problemas
que os munícipes do Distrito Urbano do Calauenda, noutrora, passavam. Hoje é uma solução definitiva. Hoje já não temos grito para os municípios que estavam nas cercanias da bacia do Tio Quimbundo. Para mitigar essa situação, para resolver definitivamente, para o PIM2, os projetos do Kazenga, grande parte estão ligadas a vias de comunicação. Com a intervenção dessas vias, teremos sim o problema de saneamento, vias de comunicação do município resolvido. Nesta terça-feira, o Distrito Urbano de Ojahenda ganha mais uma escola. Madalena Pinda Fernandes fala de outros projetos em curso no município. Estamos em curso 7 projetos, nomeadamente 4 vias de comunicação, a Porto Santo, a Terra Vermelha, a Rua das Condutas e a 7ª Avenida, que neste momento está paralisada. Temos também a construção de mais 2 escolas, de 12 salas de aulas, uma localizada no Distrito Urbano do Kazenga e a outra no Distrito Urbano do Calauenda. Temos ainda em construção o Centro de Saúde de Referência Maria Caluanda. Administradora adjunta para a área técnica do município do Kazenga, Madalena Pinda Fernandes. Seguimos para a província da Huila, onde uma cidadã de 20 anos está detida por supostamente ter sequestrado uma menor de 3 anos no bairro Comandante Valória. A acusada, que terá contado com a ajuda de 2 cidadãos que se encontram foragidos, afirmou que foi induzida por uma amiga que garantiu que, como recompensa, pagaria as propinas da escola em que estuda. E um dia desse ela me chamou, disse para mim poder lhe acompanhar e buscar a filha dela. Então fomos até lá, eu e ela, e depois chegamos numa rua. Depois quando ela veio, me puxou. Disse, tá vendo onde tem essas 3 meninas? Eu disse sim. Disse, a mais pequena é minha, porque aqui me conhece muito. Podes que ele pegar porque quando o pai dela vier, não irão desconfiar que fui eu. Chamei a menina mais pequena. As mais grandes, ela me disse para poder lhe mandar num quintal, pois ela mesmo, quando viu as mais grandinhas levantaram, veio atrás de nós. Pegou também na criança. Voltamos em casa. O pai da menor, Elias de Brito, agradece o trabalho das autoridades e pede indenização. Pelo amor de Deus, fez com que a nossa filha voltasse ao convívio familiar. Foram momentos muito difíceis. Estávamos mal, nós não tínhamos orientação, não sabíamos o que fazer. Agradecer os serviços de investigação criminal pelo trabalho empenhado, a Polícia Nacional, os coordenadores dos bairros, também passou-se a mensagem, as igrejas, que nós queremos indemnização. Queremos que as pessoas implicadas que sintam aquilo que nós sentimos. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Huila, Segunda Quitumba, afirmou que as investigações continuam para a detenção dos outros envolvidos. O trabalho continua por conta de outros elementos em falta e certamente nos próximos dias, tão logo concluirmos esta detenção desses cidadãos, novamente vamos nos pronunciar a respeito. Porta-voz do SIC na Huila, Segunda Quitumba, cidadã de 20 anos detida por alegado sequestro de uma menor de 3 anos. Agora, política de Angola e do mundo. Horas e 13 minutos, Angola e o Reino de Espanha assinam hoje alguns documentos oficiais que visam o reforço da cooperação entre as duas nações. Por efeito, está neste momento no Palácio Presidencial o rei Filipe VI, que reúne com o chefe de Estado angolano. Vamos ter mais dados com o jornalista Custódio Jacinto, que se encontra no local da audiência. Custódio, boa tarde. Custódio Jacinto, boa tarde. Não é desta que temos o Custódio Jacinto em direto a partir. Olha, Custódio Jacinto, boa tarde. Vamos continuar a tentar manter contacto com o nosso repórter, que neste momento está a acompanhar a visita do rei de Espanha, Filipe VI, está neste momento no Palácio Presidencial,
onde vai ter um encontro com o presidente da República, João Lourenço. Custódio já está em linha, vamos ver se desta vez conseguimos o contato. Custódio, boa tarde, o que é que nos pode dizer sobre esta visita? Onde depositou uma coroa de flores no sarcófago do primeiro presidente da República, Antônio Agostinho Neto. Neste momento, o rei está reunido com o presidente João Lourenço na companhia de membros do governo angolano e da delegação que acompanha o monarca. O programa prevê a assinatura de 3 memorandos de entendimento entre os dois países. O primeiro memorando entre o governo da República de Angola e o Reino de Espanha no domínio dos desportos. O segundo memorando de entendimento será entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura, do Ministério das Relações Exteriores da República de Angola, e a Escola Diplomática do Ministério dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino de Espanha. O terceiro e o último memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio da República de Angola e o Ministério da Indústria, Comércio, Turismo do Reino de Espanha sobre cooperação no âmbito da indústria. O programa também prevê uma série de condecorações que vão acontecer aqui no Salão Nobre da Presidência da República. No momento é tudo que podemos avançar a partir da Cidade Alta. Despedem-se o Josué Massoco e o Custódio Jacinto. Boa tarde. Angola e o Reino da Espanha assinam hoje alguns documentos oficiais que visam o reforço da cooperação entre as duas nações. Como nota de rodapé, podem dizer que estes são os documentos a serem assinados. Memorando de entendimento entre o governo da República de Angola e o governo do Reino de Espanha no domínio dos desportos. Memorando de entendimento entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura no Ministério das Relações Exteriores da República de Angola e a Escola Diplomática do Ministério de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino de Espanha. O terceiro documento é o memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio da República de Angola e o Ministério da Indústria e Comércio do Turismo do Reino de Espanha sobre a cooperação no âmbito da indústria. Mais sobre a visita do rei da Espanha, Filipe VI, ao nosso país, poderá acompanhar logo mais no Girassol Jornal às 19h45. Seguimos o papel de Angola como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação. Foi destaque na primeira reunião do ano do Grupo de Embaixadores dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que decorreu em Malabo, República da Guiné Equatorial. Na ocasião, o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na Guiné Equatorial, Antônio Luvalo de Carvalho, destacou o papel desempenhado pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no processo de pacificação da região e recordou aos presentes que este ano comemorou-se pela primeira vez o dia 31 de janeiro como o Dia da Paz e Reconciliação em África, em conformidade com a declaração da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia da União Africana. O evento, que contou também com a participação dos países observadores associados da CPLP, acreditados naquele país da África Central, e realizou-se nesta segunda-feira, onde também se destacou a realização da próxima edição da Bienal de Luanda, que será dedicada à educação, cultura de paz e cidadania africana como ferramentas do desenvolvimento sustentável do continente, estando assim alinhada ao tema da União Africana para 2024, que terá como foco a educação. Seguimos. A Embaixada de Angola na Turquia tem vindo acompanhar os trabalhos de busca e salvamento decorrentes do violento sismo que devastou o sudeste, ou seja, o sudoeste daquele país. Informou que entre os sinistrados não tem nenhum angolano, embora ainda sejam dados provisórios. A representação diplomática de Angola na Turquia apurou que os angolanos que se encontravam naquelas zonas mais afetadas foram transferidos para instalações provisórias que oferecem melhor segurança.
Até o momento foram registrados 3.381 mortos, mais de 20 mil feridos e cerca de 5.700 edifícios destruídos. De acordo com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Turquia viveu no seu maior desastre no último século, desde o sismo de Erzincan em 1939, e que não pode anunciar o número exato de mortos enquanto estiverem ainda a decorrer os trabalhos de busca e salvamento. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. A Feira Internacional de Minas Mining Indaba, que decorre em Cape Town, na África do Sul, entra hoje para o segundo dia de atividades. Angola participa do evento com uma delegação composta por 3 empresas mineiras públicas e privadas. De acordo com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que chefia a comitiva angolana, a participação do país na feira tem como principais objetivos apresentar o potencial mineiro nacional e a atração de investimentos para o setor. Temos também aqui algumas empresas, para além da Indiama e do Catoca, outras empresas que atuam em outros recursos minerais, empresas privadas, para darmos o exemplo de que, afinal, existe atividade mineira no nosso país. Para esta conferência, nós trazemos especificamente a promoção dos minerais que são necessários para a transição energética. Não queremos com isso dizer que apenas vamos ou estamos a preocupar com os minerais importantes para a transição energética, mas divulgar o potencial que o país também tem para que se possa incentivar a prospecção e a pesquisa desses minerais. A Mining Indaba dedica o dia de hoje a Angola. Com efeito, Angola está a promover um fórum sobre os minerais que são necessários para a transição energética, explica Diamantino Azevedo. Desta nossa estratégia faz parte, então, a realização deste fórum em que mais diretamente apresentamos o potencial de Angola, trazemos exemplos concretos da atividade mineira que está a ser desenvolvida no país e aproveitamos dialogar com aqueles que efetivamente querem saber mais do nosso país. Neste momento crucial da atividade mineira, em que bastante se fala da transição energética, mas que nós não queremos deixar de dizer que a transição energética, acima de tudo, é uma transição mineral e também uma transição digital, que esta transição energética demanda e vai demandar mais recursos minerais ainda, e que países como o nosso devem estar bastante atentos, terem a sua agenda própria e não esquecer que, devido ao nosso estágio de desenvolvimento, nós, para além dos minerais que são importantes para a transição energética, continuaremos a precisar de todos os outros minerais para podermos construir as infraestruturas que o país ainda precisa para o alcance do desenvolvimento. Diamantino Azevedo, ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, quando falava da participação de Angola na Feira Internacional Mining Indaba, que decorre na África do Sul. 35,478 milhões de barris é o volume de petróleo comercializado pela Sonangol no quarto trimestre de 2022, o que resultou em receitas de mais de 3 mil milhões de dólares, de acordo com dados oficiais compilados pelo Jornal de Angola. Os números foram divulgados pelo presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócios de Trading e Shipping do Grupo Petrolífero Estatal, Luís Manuel, divulgados na quinta-feira. As vendas incluem 14,686 milhões de barris da Sonangol e 20.792 milhões de barris comercializados em nome da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, de acordo com Luís Manuel. As vendas da Sonangol representam 16,44% do total exportado por Angola e as da concessionária 23,28%, segundo o líder da Unidade de Negócios de Trading e Shipping. 3 a 4 meses é o tempo que deve demorar a elaboração de estudos de viabilidade para o arranque do Planagrão nas províncias selecionadas. Trata-se das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico e Cubango, anunciou o secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos, no fim da reunião da Comissão Multissetorial para a implementação do Plano Nacional de Fomento de Produção de Grãos, Planagrão. Outros dados com a Manuela Costa.
A criação do Planagrão, Plano Nacional de Fomento e Produção de Grãos, surge para dar maior suporte e garantir o aumento da produção com foco na soberania alimentar. A intenção do governo é produzir mais de 6 milhões de toneladas de grãos até 2027. O cronograma de atividades para o arranque foi apreciado esta segunda-feira pela Comissão Económica. Segundo o secretário de Estado para a Economia, Ivan dos Santos, o orçamento estimado é de 2,8 bilhões de kwanzas, que serão aplicados na construção de infraestruturas e 1,6 bilhões para o financiamento no setor privado, através do Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA. A implementação deve ser vista com algum critério mais de capital intensivo. Estamos a falar, por exemplo, para que os produtores possam ter condições propícias para a implementação de seus projetos, nós temos que ter vias de acesso prioritárias e condições de base para que ele tenha condições, tenha uma matriz própria para a instalação da sua produção. Então, com esse estudo, nós já vamos ter como iniciar a condição sine qua non, uma das condições sine qua non, que é a questão das infraestruturas de base. O Planagrão está voltado à produção de grãos como trigo, arroz, soja, milho e outros cereais. O desafio é garantir a autossuficiência alimentar. O Plano de Domínio Nacional contempla numa primeira fase as províncias do leste, como Mochico, Cuando Cubango e as Lundas Norte e Sul, que, segundo os estudos realizados, são regiões com terras disponíveis e condições climáticas favoráveis para a produção desses cereais. Ivan dos Santos sustenta que, brevemente, o processo será abrangente para as demais províncias do país. Há necessidade de, em termos de horizonte temporal, elaborar o estudo para essas 4 províncias, sem prejuízo que o Planagrão é de âmbito nacional, que nós, a posterior, após finalizar o estudo para essas 4 províncias, vamos dar sequência elaborando um estudo para o restante território nacional. O Planagrão é uma iniciativa do governo angolano que prevê produzir no quinquênio 2023-2027 6 milhões de toneladas de cereais, numa altura em que o país produz 3,14 milhões de toneladas de grãos no mesmo período de tempo. Chegou a hora dos destaques do desporto. A equipa do 1º de agosto recebe nesta quarta-feira, às 16h30, o Bravos do Maquis, no estádio 11 de novembro, em jogo a contar para a 10ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol Girabola 2023. Na ronda anterior, à primeira da segunda volta, os militares folgaram por desistência do Cuando Cubango Futebol Clube, ao passo que a formação do Mochico empatou a uma bola diante do Petro de Luanda na 17ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol Girabola 2022-2023. Basquetebol masculino 5 nacional aprimora o lançamentos dos 3 pontos. Na CAF, Mohamed Sidat elogia estádio da Tundavala. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Agora as notícias do mundo. Mais de 4.300 pessoas morreram e 19.000 ficaram feridas na Turquia e Síria devido a 2 sismos, um dos quais de magnitude 7,8 na escala Richter, registrados na segunda-feira. Os sismos causaram o desabamento de mais de 5.600 edifícios na Turquia. Equipas de resgate continuaram esta madrugada as buscas por sobreviventes nos escombros, com os trabalhos a serem limitados por chuva, neve e descida das temperaturas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou 7 dias de luto nacional pelas vítimas mortais no terremoto. De acordo com o chefe de Estado turco, as bandeiras dos edifícios governamentais ficarão a meia haste até o dia 12 de fevereiro, no próximo domingo, informou no Twitter. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à comunidade internacional a ajudar milhares de famílias atingidas pelo sismo na Turquia e Síria e salientou que muitas já necessitavam urgentemente de ajuda humanitária. Cerca de 25.000 pessoas, incluindo militares, estão a participar nos esforços de resgate. A
feira da centralidade do Quilamba vai ser destruída pela administração local no dia 23 deste mês ou depois desta data, e os mais de 190 comerciantes podem ficar sem espaço para venda e vários vão ser desempregados. Mais dados com o repórter Paulo Mateus. Para tal, os feirantes que alegam não terem sido notificados e dizem ser pouco os 30 dias dados pela administração, pedem um novo espaço antes de serem removidos. Caiu bem. E não foi só a mim, eu acredito que foi a todos os feirantes, não é quase todos, a todos os feirantes não foi uma boa notícia. Porque nós temos trabalhadores, funcionários, eu própria, se tiver que sair daqui, aonde é que eu vou? Então estamos a lutar contra o desemprego, hein? Vai me deixar cair isto? Onde é que eu vou parar? Nenhuma notificação foi recebida. E eu acredito que devia ser, primeiro preparassem um sítio, organizassem tudo com boas condições, depois faziam o que fizeram. São investimentos de milhões. Agora, quando se vem de 24 horas remover em 30 dias, eu não imagino como é que vamos ser, porque levamos mais ou menos de 8 a 1 ano para construir uma quiosque. Deviam nos dar um outro espaço. E até deram-nos uma dimensão que é de 3x3, que valia 9 metros ao quadrado, que nem vai à metade da dimensão do espaço que temos, do empreendimento que nós temos, e nem vale. Neste momento só faltam 16 dias para ser removida a feira, mas as vendas continuam no local. Para quem tem a feira como sua fonte de sustento, a situação pode destruir várias famílias. Não velassem só pelas coisas negativas que a feira proporciona, como a delinquência, a prostituição e o lixo. Procurar se organizar a feira e não remover a feira, porque remover estaria muita gente desempregada. Isso aqui emprega mais de 500 e tal pessoas. E é 500 e tal pessoas que se calhar cada um tem a sua família. O governo, a remover esta feira daqui, tinha que saber, ou seja, tinha que levar em conta que aqui tem pessoas que vivem dessa feira. Tal como eu que trabalho cá nessa feira, sobrevivo e vivo daqui dessa feira, né? Pouco que nós ganhamos, conseguimos sustentar nossa família. Agora, com a retirada daqui da feira, não sei como é que vai ficar a situação. O advogado Carlos Cabaça, da empresa DM Angola, que cedeu os espaços aos feirantes por intermédio de um contrato assinado com a administração do Quilamba em março de 2017, alega que as autoridades do distrito devem cumprir com o contrato. Já chefe de secção para a área técnica e infraestruturas do Quilamba, Jamila Franco, disse que a retirada da feira faz parte da política organizativa e sobre o outro espaço ela respondeu. Os feirantes não estão abandonados, não estão isolados, nós estamos a trabalhar para que eles sejam melhor acomodados, porque nesse momento também não estão bem acomodados. Eles também se sentem um bocadinho já, apertados onde estão. São muitas unidades, precisam de mais espaço, precisam de estacionamento, precisam de, iluminação. Repórter Paulo Mateus. Quase 6 anos depois, a feira da centralidade do Quilamba vai ser destruída pela administração local no dia 23 deste mês. Agora é o momento da nossa reportagem especial. O Dia dos Namorados já movimenta os casais. É hora de provar que o amor continua em alta. E assim, todos os anos, no dia 14 de fevereiro. Promessas de carinho, de respeito, de fidelidade, de companheirismo e de muito amor. A Girassol FM começou ontem a falar do namoro e dos vários aspectos que fazem com que ele exista. E o tema foi o princípio. Como é que tudo começa? Hoje vamos falar da procura pelo príncipe encantado. Será que existe? A reportagem é da Isabel Kiala. O amor é um sentimento muito forte de afeto entre duas pessoas. Esse sentimento é tão intenso que é capaz de unir dois corações sob qualquer circunstância, mesmo diante das maiores dificuldades e provações. Diante das provações, como saber se é ou não a pessoa certa? A jovem Narete do Rosário, de 28 anos, teve sempre o desejo de encontrar o seu príncipe encantado. Mas nem tudo foi um mar de rosas.
para ela. Eu falo por experiência própria. Eu passei por uma relação em que eu pensava que meu parceiro fosse assim um príncipe, que ele fosse alguém assim que não cometesse nada nem tão grave, que um dia poderia me machucar, que um dia poderia me magoar, porque eu sempre sonhei com aquele príncipe encantado para minha vida, mas infelizmente acabei por entrar num relacionamento porque nós não conhecemos as pessoas perfeitamente, ou seja, não conhecemos os outros diretamente. Então, quando eu estive naquele relacionamento, no princípio foi bom, mas depois eu tive momentos muito difíceis, momentos muito baixos com aquela pessoa, que eu pensava que ele fosse o príncipe, como aquele príncipe que a gente vê nas novelas. Eu acho que toda mulher sabe, quando nós falamos de um príncipe, que tipo de homem que nós almejamos para a nossa vida. Infelizmente, nem sempre esses são os que acabam por fazer parte do nosso historial. Será que o ditado "quem procura acha" funciona? Quanto a isso, as opiniões divergem entre os cidadãos. É Isaac de Souza. Homem e mulher perfeita não existe. Príncipe encantado, mulher dos sonhos. Muitas tentam fazer do seu príncipe encantado, estão aí, estão a chorar, estão solteiras, porque idealizaram coisas que não aconteceram. Então, para mim é tudo fantasia, são contos de fadas. Joselma Gamboa. Na verdade não existe. Pessoa perfeita ou namorado perfeito não existe. Nós é quem tornamos ele como nosso perfeito. Eu acredito que o conceito de pessoa certa é muito relativo. Príncipe encantado, olhando e afirmando já de forma direta que príncipe encantado, não. Mas eu posso tornar o meu parceiro como um príncipe encantado. Luís Dolinho. Isso é discutível, mas dizer que eles não vão encontrar ou elas não vão encontrar o parceiro ideal, mas vão encontrar aquele parceiro possível e que depois de muita convivência no relacionamento irão se moldar, eles irão crescer dentro da relação e tornarem-se parceiros compatíveis e melhores. Dominique Ambrósio. Para mim, namoro perfeito não existe. O que existe é partilhar momentos com a outra pessoa e procurar o melhor da outra pessoa. Penso que é tudo uma imaginação, porque nós não podemos juntar a vida real ao conto de fadas. A fase do namoro é o tempo propício para se conhecer a outra pessoa, fazer parte da história do outro, descobrir os gostos, conhecer os sonhos, compreender as lutas, passear de mãos dadas, cultivar a amizade. É importante para o bem-estar de um relacionamento. Por isso, faça do seu parceiro o seu príncipe encantado. Não é por acaso que se aconselha valorizar as nossas conquistas, porque o seu príncipe encantado pode estar mesmo ao seu lado, Edna. É verdade, Celestina Zola. Amanhã vamos falar de uma grande dor de cabeça para quem começa a namorar. A hora de apresentar o namorado aos pais. Então, fique ligado a Girassol FM no 102.7. E assim colocamos o ponto final nesta edição do Jornal da Tarde. Recorde que os destaques. Mais de 300 pacientes devem beneficiar da campanha de cirurgias diversas que inicia hoje em todo o país. Remoção da feira do Quilamba provoca conflito entre feirantes e administração local. Dados provisórios indicam que não há angolanos entre as vítimas do sismo na Turquia, garante a Embaixada de Angola naquele país. No desporto, 1º de agosto, 11 Bravos do Maqui é o jogo de cartaz da 17ª jornada do Girabola. Da atualidade internacional, o número de mortos no sismo da Turquia e Síria ultrapassa os 4.300. O Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, teve a garantia técnica do Joel Anselmo. Editou a Janete Meio-Dia. Apresentaram as notícias a Edna Firmino e Celestina Zola. Boa tarde. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.